E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para mais uma aula, conteudista, maravilhinda. Foca na tela que a gente vai abordar agora a influência das práticas corporais como identidade nacional. As práticas corporais, como manifestações culturais, carregam significados que vão além de movimentos físicos, expressando valores, tradições e modos de ser de uma sociedade. Vamos marcar aqui, ó, valores, tradições e modos de ser da sociedade, no caso, né? No Brasil, diversas influências históricas, sociais e culturais contribuíram para a construção de uma identidade nacional marcada pela pluralidade. Pluralidade, professor, como assim? Não existe apenas uma cultura única, delimitada, fechada. Aqui é um país multicontinental, ali que bebe de diversas fontes de construção cultural. Essa pluralidade é da forma com que diversos grupos, etnias, raças, elas manifestam a sua identidade. E essa junção faz uma outra identidade, que é a identidade nacional. A nossa identidade é tida como uma identidade diversa, multifacetada. Eu não sou apenas um Brasil, eu sou vários Brasis dentro de um só, e isso é que me faz ser eu, essa multiculturalidade, ok? Tranquilo? Vamos avançar um pouquinho. Ó, a identidade cultural do Brasil. Compreender a identidade nacional e sua correlação com aspectos históricos culturais é possibilitar a ampliação de conhecimentos. Sendo assim, com um pouco mais de 500 anos, o Brasil é um país multicultural, com dimensões continentais. Inicialmente povoado por indígenas, vamos marcando aqui, fazendo alguns grifados, que é para a gente começar a entender a construção do que faz o Brasil ser o Brasil, tá bom? Então, assim, ó, povoado por indígenas, foi influenciado pela cultura portuguesa durante o período colonial, o que resultou no enfraquecimento das matrizes culturais regionais. Vamos fazer um pequeno adendo aqui sobre o que eu acabei de falar. Matriz originária indígena. Ponto. Colonização portuguesa. O que aconteceu durante esse processo? O que era efetivamente da matriz originária, a indígena, foi mitigado, anulado, rejeitado, inferiorizado, anulado, cancelado pela cultura que se sentia superior. No caso aqui é a europeia, tido como ponto central os portugueses. Então os portugueses chegaram, tipo, não, cultura indígena? Não, muito, pode tirar, sai. Então essa recusa, essa inferiorização acerca do que era originário fez com que muitos dos sentimentos fossem perdidos. Porém, ainda existe esse sentimento de tipo, olha, mas isso aqui é pertencente do Brasil. E o Brasil começa a se construir dentro de um arquétipo em que temos portugueses, se colocando como superior, rejeitando o que já tinha, mas esse é o problema, já tinha. E é o que acontece com uma coisa que já existia, uma outra que se coloca. Começa a haver uma mistura. E essa mistura vai fazendo com que o Brasil efetivamente vá criando a sua cara de Brasil. Mas vamos construir e avançar, porque ainda tem muito mais coisas para influenciar na construção cultural. Vamos avançar. Ademais, em decorrência do período escravocrata, vamos marcar mais um, que já sabemos que tem mais um período aí, ó. O Brasil passou a receber forte influência ó, africana. Contudo, devido à hegemonia europeia, eurocentrismo, a cultura de outros povos passou a ser diminuída. Então, já vamos fazer mais um adendo aqui. Vamos analisar. Foca em mim. Tínhamos os indígenas, matriz originária, veio o português, europeu também. Não, isso não presta. Vamos agora escravizar. Traz os africanos, bota aqui. Mas a gente trouxe eles, mas a gente só quer a pessoa, o indivíduo. O que eles acreditam, quem eles são, como eles são, a cultura deles, não presta. Só o que presta é o europeu. Então, entendo que começam a misturar as várias culturas dentro de um lugar, mas não querem validar a cultura daquele povo. Só querem um indivíduo neutro.
mas entenda que você é você pelas suas características, por quem você é. E isso vai fazer influência ao seu redor. Você influencia o seu meio. Então entenda que não tinha como trazer africanos para cá, de tipo, são só indivíduos mecânicos, escravos de fato, que não podem expressar quem são. Não tem como. Vai influenciar. E essa influência, essa mistura, indígenas, africanos, europeus, por mais que os europeus se denominassem como superiores, não tem como manter uma coisa. E essas diversas coisas, chamadas culturas, começam a se misturar. E como se misturam em um lugar chamado Brasil, o Brasil passa a ser a influência da mistura dessas diversas culturas. Ok? Estamos aqui, ó. Por fim, mesmo após de mais de 5 séculos de histórias, as marcas culturais enraizadas na população brasileira ainda limitam a ampliação efetiva da compreensão do que é verdadeiramente nosso e o que significa ser brasileiro. Então eu pergunto para você, o que é ser brasileiro? Quando você faz uma análise geral, o que é que torna o Brasil o Brasil? O que é que torna você brasileiro de fato? Qual é o sentimento de pertencimento? O que é que faz com que o Brasil tenha uma característica de Brasil? O que é ser Brasil? Então entender que essa junção cultural, essa mistura cultural, essa diversidade de entender em alguns pontos de tipo, aquilo era superior, então o que acontece? A gente ainda tem que olhar de tipo, isso aqui não é muito bom não. Mas por que você está dizendo que isso aqui não é muito bom, num lugar de superioridade, sabendo que não existe uma superioridade, visto que não existe uma cultura melhor que a outra? O lance é entender a diversidade e buscar conciliar e compreender e levar para si, porque a cultura não é impositiva, ela não pode ser impositiva. Você não tem que nada. Você tem que ser você, no sentido de compreender e absorver aquilo que faz com que você seja você. E o Brasil é essa mistura de diversas culturas, sem esse direcionamento de uma coisa melhor que a outra. Ok? Compreendido até aí? Vamos avançar mais um pouquinho para a gente começar a assimilar de fato aqui, ó. Diversidade cultural. Ao compreender a diversidade cultural que permeia as práticas corporais, porque dentro desse ponto aqui, a aula de educação física, a gente falando só de cultura, professor, pelo amor de Deus, a gente está abordando a cultura porque ela vai influenciar nas nossas práticas corporais. Por que tu acha que tu joga futebol, garoto? Me diga aí porque você acha que joga futebol, porque você pula corda, brinca de boneca, solta pipa. Isso são práticas que estão enraizadas na cultura brasileira. Não é todo o país, toda a nação que vai praticar os mesmos tipos de práticas corporais, ok? Então, vai influenciar nas ações que a gente acaba desenvolvendo no nosso dia a dia, corporalmente falando. Então, vamos avançar. Ó. Percebemos que elas não constituem uma identidade nacional única e homogênea. Mas expressam um universo de possibilidades construídas historicamente a partir de múltiplas influências étnicas, sociais e regionais. Então, étnicas, sociais e regionais, e temos como direcionamento, então, o conhecimento mais a sociedade que vai resultar na cultura. O que eu estou falando? A partir do momento em que chegam saberes. A gente já sabe que cultura, caso você não lembre, só de forma bem resumidinha para você recapitular, cultura é conhecimento, saberes de uma sociedade misturados, unidos e direcionados para a comunidade. Tranquilo? Então, essa troca de saberes, de conhecimentos, então já temos conhecimento, sociedade que vai resultar na cultura. Isso é cultura, beleza? E essa cultura, no Brasil, olha aí, ó, diversidade. É entender que são vários grupos e como o Brasil é um país continental, enorme, grande, é isso que eu quero dizer. Se de casa para casa já varia, de bairro para bairro já muda a cultura, de estado para estado então, e de região para região, meu Deus, é como se fossem lugares totalmente diferentes. A região norte, quando chega no sul, são pessoas diferentes, mas fazem parte de uma mesma identidade. E como é que mesmo no norte tendo um determinado tipo de cultura, no sul tendo um determinado tipo de cultura, o que faz com que isso seja ainda uma única coisa chamada Brasil? O entendimento acerca da diversidade. Não precisa ser uma coisa.
E não existe uma coisa melhor que a outra. Existe a diversidade. E é nisso que nos aproximamos, entendendo e compreendendo que não precisa ser um. Sentiu, né? Sentiu, eu também senti. É isso, é entender a diversidade. E essa diversidade é que nos aproxima, ok? Aí avançando. A diversidade vai ser essa expressão do ser em que eu posso ser quem eu sou dentro das minhas características, dentro do meu conhecimento, dentro dos meus saberes. E essa expressão vem dessa compreensão de que eu sou diverso, múltiplo e com uma mistura de diversas culturas. E isso é quem vai tornar eu. A minha identidade vai ser isso, a compreensão do todo, das diversas culturas, dos diversos saberes, dessa mistura de conhecimentos em que a minha identidade vai ser a expressão desse conjunto de saberes. Tranquilo? E aí as minhas práticas corporais, elas vão estar relacionadas a isso. A gente vai ver agora, ó. Só para lembrar aqui, ó, cultura é identificação e não condenação, tá? Mas é só para resumir e entender das práticas corporais que eu estava mencionando. Temos como práticas corporais brincadeiras. Brincadeiras, elementos lúdicos, diversão, tá até aqui, ó, diversidade, ludicidade. Também as brincadeiras, quando elas evoluem, elas passam a ser tidas como jogos. Como assim jogos, professor? Estou brincando de pular corda. Isso é uma brincadeira. Ah, é livre, estou só me divertindo. Vamos fazer um campeonato de pular corda? Quem pular mais corda em menos tempo, ganha. E aí, mas se você triscar na corda, você perde tantos pontos. Começa a entender que aquilo era uma brincadeira, mas eu comecei a criar um caráter de regra para aquela brincadeira. A depender do momento, já não é mais brincadeira, porque a gente estava jogando e aí quem ganhasse ia ganhar uma medalha, então já não é mais livre. Tem consequências, tem ações, tem efeitos, tem punições. Eu tornei uma brincadeira em um jogo. E esse jogo tem como principal característica o elemento regra. Mas essa regra, ela pode ser adaptada. Como assim? Pular a corda em menos tempo. Mas você que é mais novo, menorzinho e tal, a gente vai te dar 5 pulos extras. Vamos adaptar. Quando a gente está jogando Uno, a gente vai colocar a regra do 7 ou não? A gente pode usar o 0 ou não? A gente começa a adaptar. Agora, quando isso evolui para o aspecto do esporte, que é um fenômeno social que mistura diversos elementos, já faz uma representação do povo de fato, no esporte existe a performance, o resultado. Ah, como aquele jogador ele é mais baixinho, vamos deixar ele começar com 5 pontos? E no esporte, já, me diga você, que está torcendo para o seu time e tal, você vai deixar que o time adversário comece com 5 pontos na frente? Me diga, responda aí, vai, não deixa, porque existe uma profissionalização, existe um resultado, uma performance que é exigida no aspecto do esporte. Então, no jogo eu consigo movimentar, mudar a regra. No esporte, aquela regra lá, lateral, de tiro, vamos tirar. Não, eu quero que tenha. Não, falta, não, a gente desconsidera. Não, por favor. Existe essa padronização. Então, entendo. Começa com uma brincadeira, uma prática livre, divertida, que eu coloco uma regra, então já vira um jogo, uma coisa que eu consigo adaptar a regra, mas quando aquilo faz parte do enraizamento da identidade social, daquela cultura, daquele povo, fenômeno social, esporte, profissionalização, padronização, resultado, então já vai, é uma evolução, vamos colocar assim, de uma prática corporal. O futebol não começou como o futebol, um símbolo da nação brasileira. Não. Era uma prática. Reza a lenda que o futebol era jogado com cabeças de adversários que eram mortos em batalhas, aí cortava, decapitava a cabeça. Chuta aí essa cabeça aí, pega aí, passa pro lado. Basicamente isso. Então não começou como futebol, mas uma coisa lúdica, uma brincadeira leve de jogos de cabeça. Então entendo que há uma evolução histórica, social, cultural. Ok? Então, avança aí, ó. Também temos lutas e danças,
que vão fazer um aspecto relacionados a respeito, igualdade. No caso das lutas, não são apenas esses direcionamentos de artes marciais para lhe machucar. Não, existe uma construção de tipo respeito às regras, respeito ao adversário, ao oponente, ao outro, né? A dança nessa expressão maior de você pode ser livre e se expressar como você é. Então, é entender que as práticas corporais, elas expressam e identificam quem você é. A dança, ela consegue mapear. Se eu começar aqui, ó, que dança é essa? Ah, é o samba. De onde é o samba? É do Brasil. Faz parte da identidade, porque é algo que caracteriza, que faz referência a determinado tipo de grupo, a determinado tipo de cultura. Então, são coisas que a gente começa a fazer para relacionar a identidades e pessoas, povos, no caso. Então, aqui, ó, pontos tópicos importantes: identidade, cultura e expressão. Isso aqui constrói uma perspectiva maior acerca de nação. A identidade te representa, a cultura constrói essa identidade e essa expressão de você poder ser você é com que faz com que o Brasil seja Brasil. E as práticas corporais estão ali permitindo identificar e mapear de fato o que é que faz com que brasileiros sejam brasileiros dentro dessa expressão de corpo, de identidade, de pertencimento, de diversidade. Ok? Então, só para finalizar, ó, não existe cultura melhor que a outra, caso você esteja com dúvida. Ah, mas eu ainda continuo não gostando de funk porque funk não presta, funk é coisa de favela. Por favor, gente, melhore o discurso, melhore o discurso. E falando em discurso, foca na tela que a gente vai fazer questão agora. Então, questão 1. O Brasil é um país de dimensões continentais e multicultural. A formação da identidade nacional brasileira foi marcada por diversos processos históricos e culturais. Nesse contexto, as práticas corporais, como as lutas e danças tradicionais, são exemplos de expressões culturais que a gente quer saber aqui, ó? A gente tem as danças, as lutas, como uma expressão cultural. Mas o que isso representa, o que isso significa relacionado à identidade cultural do país? Vamos ver nas alternativas o que a gente consegue fazer de correlação. Vamos lá. Alternativa A. Representam exclusivamente a cultura indígena, preservada, intacta, desde o período colonial. Intacta, preservada, né? A gente sabe que houve essa exclusão, essa recusa acerca da matriz originária. Então, a gente já sabe que não. Então, descarta. Alternativa B. Refletem uma identidade nacional homogênea, fruto da exclusão das culturas africanas e europeias. Então, a gente já sabe que está errada porque ela não é homogênea no sentido de ser uma só, e não houve uma exclusão, houve uma imposição europeia. Então, a gente já sabe que também não é a alternativa B. Alternativa C. Revelam a diversidade e pluralidade cultural. Legal. Construídas a partir da interação de múltiplos grupos étnicos e sociais. Eu acredito que a gente acabou de identificar o nosso gabarito, porque a gente já entende que é a diversidade, a pluralidade cultural de diversos grupos que constroem. E as danças são diversas, as lutas são diversas, e essa junção vai fazendo essa permissão, esse direcionamento do que seria essa construção, identidade e expressão cultural do país. Beleza? Então, gabarito C. Vamos ver as outras porque elas estariam erradas. Alternativa D. Demonstram a imposição completa da cultura europeia, resultando na anulação das demais manifestações. A gente sabe que isso é o que aconteceu, mas ela não foi completa porque a gente continuou preservando determinados aspectos da sociedade de determinados grupos étnicos raciais, ok? Então, descarta D. E por fim, são fenômenos restritos às práticas esportivas e a gente sabe que não vai apenas nos aspectos do esporte. Dança, luta, brincadeira, jogos, então é muito mais amplo o aspecto das práticas corporais, não fica apenas frisado no esporte, ok? Vamos para mais uma questão? Foca na tela. Questão 2. A cultura brasileira sofreu diversas influências que moldaram suas manifestações culturais e corporais. Considerando o processo histórico de formação da sociedade brasileira, a influência africana pode ser identificado. Então, como é que a gente pode identificar a influência africana? Vamos ver? Ó, alternativa A. Apenas na culinária e na religião?
apenas nisso? Não, a gente sabe que a influência africana não ficou apenas na culinária, não é uma questão apenas de comer. Existem aspectos corporais, de manifestação de dança, de luta. A expressão africana, ela não ficou apenas fixada no aspecto religioso e no aspecto culinário. Então a gente já descarta a alternativa A. Vamos ver. B. Em manifestações como capoeira e o samba, que são exemplos de resistência e expressão cultural afro-brasileira. Na alternativa A, vamos aqui, ó. Na alternativa A, tem uma palavra que ela delimita muito, que é apenas. Se eu falo que é apenas na religião e apenas na culinária, eu descarto o restante. E a gente sabe que estamos abordando um contexto de práticas corporais. E aí, na alternativa B, ó, em manifestações como capoeira e samba. Em nenhum momento falou, é apenas o samba e a capoeira. Não falei isso. Em manifestações como? Olha, é um exemplo, tá por aqui. Então, provavelmente nós temos um gabarito, tá? Vamos ver as outras alternativas. C. De forma marginal e pouco relevante. Marginal é a quem está à margem da sociedade, é quem está, tipo, pense no centro de uma sociedade, no centro do seu bairro ali, da sua cidade, e o que está mais distante, está à margem, já quase saindo da cidade, isso é a margem, tá? Pensem que temos o Brasil, aí lá na beirinha, quase descartando, tipo, ninguém nem enxerga mais, tem influência africana. Não, faz parte da identidade geral, não é a margem, é compreender ela como algo central, ela faz parte do centro, porque isso é o cerne é entender a diversidade de forma ampla e abrangente, no sentido de, tipo, não existe uma superior, porque a partir do momento em que eu tenho uma superior, o que estiver fora do superior está à margem. Como não existe uma cultura melhor que a outra, não existe essa superioridade impede essa marginalização, apesar de ainda ter olhar estereotipado acerca de determinados tipos de práticas culturais. Então é essa diferenciação e, além de que, não é nada pouco relevante, porque faz muito parte da nossa identidade. Então, elimina a alternativa C. D, como fenômeno recente, não é recente, já a gente sabe que faz parte da construção histórica do nosso país e exclusivamente nas práticas esportivas olímpicas, e se é exclusivamente, é a mesma concepção de apenas, que não é exclusivamente, não é só isso, tem todo um contexto mais amplo. Então, como alternativa certa, temos o gabarito B em manifestações como capoeira e samba, que são exemplos de resistência e expressão cultura afro-brasileira. Beleza? Conseguiram compreender, conseguiram entender acerca da influência das práticas corporais relacionadas à cultura, da identidade, da construção da identidade brasileira? Então é isso. Nos vemos em uma próxima. Nos vemos numa próxima. É isso. Tchau, tchau.